Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 13 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, domingão, rodada espetacular, final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain, tem jogo do Brasileirão e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, vamos lá? Primeira análise, já vou começar com o filé. Às 16 horas, final do Mundial de Clubes, jogo entre Chelsea e Paris Saint-Germain. Aliás, se você não quiser perder nada dessa final, vou deixar o nosso Instagram aqui embaixo na descrição. Clica lá, chega junto. Vou estar nessa final e vou tentar mostrar o melhor pra vocês. Desde a ida até o estádio, torcida, jogo, enfim, tudo lá dentro, tá bom? O Instagram tá bem bacana. Vamos lá. O que a gente pode falar do Chelsea? Primeiro, fase de grupos. O Chelsea ganhou de 2-0 do Los Angeles FC, perdeu do Flamengo por 3-1, teve um jogador expulso, mas perdeu do Mengão Malvadão, meteu 3-0 no Esperance. Essas três partidas aqui, fase de grupo. Depois, oitavas de final. 1-1 com o Benfica e depois ganhou na prorrogação 4-1. Meteu 2-1 no Palmeiras, o Chelsea jogou melhor. E 2-0 no Flusão, o Chelsea também jogou bem melhor. Aliás, nessa partida o João Pedro foi o carrasco do Fluminense. Vamos dar uma olhadinha no caminho do Paris na fase de grupos. 4-0, Atlético de Madrid. Perdeu do Botafogo 1-0 e depois meteu 2-0 no Seattle Sounders. Oitavas de final, 4-0 no Inter Miami. O Inter Miami é uma equipe tecnicamente inferior. Aí vem dois jogos que são muito importantes. Quartas de final, 2-0 no Bayern, que é superpotência do futebol. E depois na semi, foi um atropelo no Real Madrid, 4-0. Eu estava nessa partida. Parecia um jogo aqui de primeira divisão contra a terceira divisão. O Paris Saint-Germain atropelou, massacrou o Real Madrid. Pré-live, eu não imaginava tanta facilidade para vencer, tá certo? O que eu quero dizer com isso? O caminho do Paris Saint-Germain até o momento foi um caminho mais difícil, com todo o respeito aos times brasileiros, ao Palmeiras e o Fluminense. Mas o Chelsea, ele teve um caminho mais fácil. Agora vai pegar uma pedreiraça. Nesse momento, se a gente analisar futebol, o Paris Saint-Germain é a melhor equipe do mundo, tá certo? Na final da Champions League meteu 5 na Inter. Como eu já mostrei pra vocês, ganhou de 2 do Bayern, meteu 4 no Real Madrid. É inegável que pré-live o Paris Saint-Germain chega aqui como grande favorito. Então o que dá pra gente pensar aqui? Vitória ou empate do Paris Saint-Germain e também para o Paris Saint-Germain levantar a taça. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Chelsea e Paris Saint-Germain. Primeiro, dá uma olhadinha aqui em gols. 80% de probabilidade pra gente ver pelo menos 2 gols nessa partida. Eu sei que um jogo de final é um jogo mais estudado, ninguém quer sofrer o primeiro gol, mas assim, pelo que o Paris Saint-Germain vem jogando na temporada e também vem jogando no Mundial de Clubes, pré-live, jogo aqui pra pelo menos 2 gols, tá beleza? Gol no primeiro tempo, vamos dar uma olhadinha, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, a chance de sair um gol também é alta. Escanteios. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado do Chelsea, 6.1 de média para o Chelsea e o Paris Saint-Germain 5.4. Time, uma coisa importante. Final do segundo tempo. Vamos pensar num cenário. O Paris Saint-Germain ganhando por 1 gol de diferença ou o Chelsea ganhando por 1 gol de diferença. A equipe que estiver atrás do placar, ela vai fazer o quê? Ela vai com tudo para cima. Vão jogadores, vai goleiro, vai cachorro, vai técnico. E aí o que acontece? Geralmente ou sai gol ou sai escanteio, tá beleza? Então, final do segundo tempo, fique esperto com essa situação se alguma das duas equipes estiver na frente do placar por 1 gol de diferença. Se o jogo já tiver resolvido,
3-0 para qualquer um dos lados, obviamente que você não vai fazer nada, tá bom? Com relação aos cartões, vamos lá. Chelsea 1.9, Paris Saint-Germain 0.9. Duas equipes com baixas médias de cartão. É uma final, jogo nervoso, mas as duas equipes têm baixas médias de cartão. E o juiz também tem média baixa, 3.3. Talvez aqui, ó, primeiro tempo. No primeiro tempo, a média de cartões do Chelsea é de 0.8. Do Paris, 0.4. Por que não um primeiro tempo com menos de 2 cartões? Pode ser interessante. De novo, é uma final, é um jogo mais nervoso. Jogadores aí na tela. Time, antes de falar aqui dos jogadores, vou trazer para vocês prováveis escalações, tá bom? Escalação oficial somente 1 hora antes da partida. Vamos lá. Chelsea, Sanches, Reece James, Chalobah, Coyle volta de suspensão, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandes, Nkunku, Cole Palmer, Pedro Neto e o João Pedro, tá beleza? Paris Saint-Germain com a mesma formação que ganhou do Real Madrid. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Time, antes de falar aqui dos jogadores, deixa eu mostrar um detalhe importante da equipe do Paris Saint-Germain no primeiro tempo. Separei só Mundial de Clubes, tá? Finalizações do Paris Saint-Germain no primeiro tempo. Fase de grupos, contra o Atlético de Madrid foram 9, Botafogo 5, Seattle Sounders 10, Inter Miami 10, contra o Bayern 5 e contra o Real Madrid 12 finalizações. Tudo isso no primeiro tempo. Então aqui, ó, pelo menos 5 finalizações pro Paris Saint-Germain já no primeiro tempo, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha agora para mercado de finalização e chute a gol. Pelo lado do Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, ambidestro, corta para os dois lados e geralmente emenda. É um cara com muita regularidade para finalização e chute a gol. Doué, craque de bola Doué. Temos também o Hakimi, apoia bastante, se sobra finaliza e também muitas vezes bate algumas faltas pelo time do Paris Saint-Germain. E o Dembélé. Dembélé também voltou aí, voltou no comando de ataque, jogando muita bola. Provavelmente deve ser o bola de ouro dessa temporada. Quem chuta de fora da área? Vitinha e também o Fabian Ruiz, tá beleza? Pelo lado do Chelsea, para finalização, Cole Palmer, e também é o homem da bola parada. João Pedro jogou muito contra o Fluminense e estará no comando de ataque. Enzo Fernandes, volantão moderno, box-to-box, que quando pisa na intermediária adversária, geralmente finaliza. Pedro Neto vai jogar pelas pontas aí do campo e também pode ser um bom nome. O Cucurella eu geralmente trago para finalização, mas como vai enfrentar o Paris Saint-Germain, eu não sei se o Cucurella vai conseguir apoiar muito, tá beleza? Então, para finalização aqui, Cucurella, eu acho que eu tô fora. Desarmes. E vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho dos desarmes. Eu acredito que o Paris Saint-Germain tenha mais posse de bola e faça mais pressão. Então, automaticamente, os desarmes devem ficar pelo lado do Chelsea, tá bom? Vamos lá. Principal jogador do Chelsea para desarme, Caicedo, o pitbull do meio de campo. Temos também o Cucurella com muita regularidade nos desarmes, e o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes também vai jogar na meiuca e faz pelo menos aí, ó, um desarme por partida, tá bom? Pelo lado do Paris Saint-Germain, vamos lá. O motorzinho, João Neves, muita regularidade nos desarmes. E o Paris Saint-Germain, ele tem uma particularidade que eu trouxe na última partida contra o Real Madrid. Como ele marca com uma linha lá na frente, os atacantes também desarmam. Percebam, o Kvaratskhelia, pelo menos um desarme por partida, mesma coisa que o Doué, um desarme por partida. Outros dois jogadores do Paris Saint-Germain que também tem boa regularidade para desarme. Nuno Mendes, lateral esquerdo, e também o Fabian Ruiz, meio-campista aqui da equipe. Fechou? E vamos lá para fechar, jogadores para cometerem faltas na partida. Pelo lado do Chelsea, Caicedo, Cucurella e também o Enzo Fernandes. Como eles dão muito combate, a chance de sair o desarme ou a falta é muito alta. Pelo lado do Paris, quem geralmente comete uma falta por partida é o atacante Doué. Fechou? E vamos lá, agora Brasileirão na tela. Às 19 horas, o Corinthians recebe o Bragantino. Bragantino que vem na terceira colocação, fazendo uma bela campanha até o momento. E o Corinthians meio de tabela, 10ª colocação. Race das equipes. O Corinthians em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, empatou 2. O Bragantino fora, perdeu uma, empatou outra, ganhou 3.
as duas equipes com bastante regularidade. No histórico, 2-1, 1-1, 1-0, 1-0, 1-0. Geralmente placares magros, tá bom? Então, como o Bragantino vem muito bem na competição e o Corinthians joga em casa, eu vejo aqui um jogo muito equilibrado. Talvez para gols seja um cenário mais claro. Por exemplo, mais de 1,5 gol, 2 gols na partida, apenas 60%. Menos de 4 gols na partida, 95%. Pré-live, jogo para menos de 4 gols. Vou falar um pouquinho agora a média de cartão. O Corinthians, 2,7 e o Bragantino, 2,2. Pelo menos um cartão para cada equipe. Média de escanteios, Corinthians, 5, Bragantino, 4,9. Fechou? E vamos lá, uma provável escalação aqui do Corinthians, um Corinthians com comando de ataque mais misto, tá beleza? Então, para finalização, chute a gol, o Garro. E pelo lado do Bragantino, para finalização, chute a gol, o Sacha. Fechou? Vamos lá, 20 e 30 ainda no Brasileirão. Jogo do Cruzeiro contra o Grêmio. Cruzeiro que faz uma baita campanha, vice-líder da competição. E o Grêmio é o 11º colocado. Jogo na casa do Cabuloso. Ou seja, para mercado de resultados aqui, o Cruzeiro é favorito. Vamos dar uma olhadinha na Race antes. Cruzeiro em casa ganhou 2, empatou 2, só perdeu uma. Aqui foi amistoso, né? Na fase aí de Mundial de Clubes, ou seja, não dá para ter tanta relevância. E o Grêmio jogando fora oscila. 1 vitória, 2 derrotas, 2 empates. Ou seja, para mercado de resultados, vitória ou empate para o Cruzeiro. Vamos falar um pouquinho agora de mercado de gols. Jogo para 2 gols, apenas 60%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Escanteios, Cruzeiro 7,1 de média, é uma bela média de escanteios, e o Grêmio 4,7. Como o Cruzeiro joga em casa, deve ter mais posse e fazer mais pressão. Então eu acho que o Cruzeiro deve fazer 3 escanteios primeiro que o Grêmio, tá beleza? Cartões, Cruzeiro 2,4, Grêmio 2,4, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Cruzeiro e Grêmio. Mercado de finalização, chute a gol, Caio Jorge pelo lado do Cruzeiro e o Brat White pelo lado do Grêmio. Desarmes e possíveis faltas, Lucas Silva do Cruzeiro e para desarme pelo lado do Grêmio, Gustavo Martins. Fechou? E vamos lá, para fechar aqui Campeonato Brasileiro da Série A, um clássico de altíssima rivalidade. Jogo entre Fortaleza e Ceará. O cenário mais claro antes da partida que eu vejo aqui é para cartão. Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe e um possível cartão vermelho. É isso. Vamos lá, Campeonato Brasileiro Série B, às 16 horas, jogo do Criciúma contra a Ferroviária. Vamos lá. Falar de resultado na Série B é muito complicado. De novo, é um campeonato extremamente traiçoeiro. O que eu gosto aqui pelo lado do Criciúma? Escanteios. É um time que jogando em casa tem uma boa média de escanteios. São 8 escanteios de média por partida. E a Ferroviária jogando fora, uma média de 4 escanteios por partida. Então aqui, antes da partida, eu vejo uma forte tendência para o Criciúma fazer 3 escanteios primeiro que a equipe da Ferroviária. E também a gente tem uma média aqui de mais de 2 cartões por equipe. Então um cartão para cada equipe eu também gosto. Fechou? Vamos lá, 18 e 30, ainda Campeonato Brasileiro da Série B, a Chapecoense recebendo a equipe do Remo. Remo que vem na 5ª posição e a Chape é a 8ª colocada. Vamos dar uma olhadinha na Race. A Chape em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, perdeu para o Goiás. O Goiás está lá em cima na tabela de classificação e ganhou 4, ou seja, jogando em casa, a Chapecoense tem bom retrospecto. O Remo como visitante oscila. 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. Olhando aqui resultados e também a Race apresentada, talvez vitória ou empate da Chapecoense, tá beleza? Campeonato Brasileiro Série B tem uma tendência para menos de 4 gols. Só que, olhando os 5 últimos jogos da Chape, todas as partidas bateram pelo menos 2 gols. E o Remo, jogando fora, dos 5 últimos jogos, todas as partidas também bateram 2 gols. Então a tendência aqui é de um jogo para pelo menos 2 gols. Fechou? Às 13 horas separei uma partida que pode ser interessante para gols lá na Islândia. Hafnarfjordur versus Akureyri. Vamos lá. Time da casa extremamente over gols. A equipe visitante também é over gols.
Histórico do confronto: 1x1, 3x0, 2x1, 3x0, 1x1. Time, pré-live, jogo aqui para pelo menos 2 gols. Dá para pensar também para ambas as equipes marcarem. E primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. É isso. E vamos lá, 13h30, final de Supercopa lá em Israel, jogo entre Tel Aviv e Beersheva. Eu puxei o histórico do confronto, dentro e fora de casa, das duas equipes. 1x1, 3x1 Tel Aviv, 2x2, 1x0 Tel Aviv e 3x0 Tel Aviv. Ou seja, o que a gente pode perceber aqui? Geralmente o Tel Aviv se dá melhor e também partidas com muitos gols, tá legal? Então, pré-live, vitória ou empate Tel Aviv para ser campeão. E falando de gols, uma partida para pelo menos 2 gols. Fechou? 14h30 na Noruega, um jogo para gols entre Brann e Viking. Jogo do primeiro contra o segundo colocado. Puxando aqui o histórico do confronto dos 5 últimos jogos. 2x2, 1x1, 2x0, 2x0, 3x0. Time, jogo aqui para pelo menos 2 gols, dá para pensar também para ambas as equipes marcarem. Fechou? Vamos lá, às 16 horas, Eurocopa Feminina, jogo entre Inglaterra e País de Gales. Time, é o seguinte, a França já está classificada, ainda não tem a primeira colocação do grupo, mas vem muito bem. A Inglaterra e a Holanda brigam aqui pela segunda vaga. País de Gales respirando por aparelhos, praticamente eliminada, que vai precisar de um milagre para conseguir alguma coisa. Ou seja, uma vitória simples da Inglaterra garante classificação da Inglaterra na competição. A Inglaterra provavelmente deve vencer. É uma seleção bem superior. Então a gente tem também a alternativa da Inglaterra já vencer no primeiro tempo. Eu acho que vai começar na pressão e tem boas chances disso acontecer. Outra coisa que deve acontecer aqui, primeiro tempo, finalização a favor da Inglaterra. Mais de 4, mais de 5 finalizações Inglaterra e também escanteios. Mais de 0, mais de 1 escanteio a favor da Inglaterra. Deve vencer com relativa facilidade. É isso. Vamos lá, ainda na Euro Feminina, às 16 horas, jogo entre Países Baixos, Holanda e a França. A França, como eu falei para vocês, ela já está classificada. Se ela quiser a primeira colocação, um empate resolve. A Holanda, ela precisa da vitória. Ela vai sair, vai se expor. Quando a gente olha a race dessas equipes, a Holanda é uma seleção over goals e a França também over goals. No histórico, 2x1, 3x0, 1x1 e aqui um 0x0. Ou seja, pré-live vejo um jogo aqui para pelo menos 2 gols. E bem, vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para o domingão? Claro, na final do Mundial de Clubes. Paris Saint-Germain para ser campeão, para levantar a taça. Mais de 4,5 finalizações no primeiro tempo para o Paris Saint-Germain. Pelo menos um escanteio para o Paris Saint-Germain no primeiro tempo. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários. Aí vocês já sabem. Solta o palpitão! E como é que ficou o nosso palpitão pro domingão? Não poderia ser diferente também no Mundial de Clubes. Vamos lá. 2 desarmes ou mais, Cucurella. 3 ou mais desarmes, Caicedo. 2 ou mais desarmes, João Neves. 2 ou mais desarmes, Nuno Mendes. 1 ou mais desarme, Hakimi. 2 ou mais finalizações, Kvaratskhelia. E uma partida com pelo menos 3 impedimentos. Tá beleza? Time, vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário, para amanhã, novamente, a gente trazer tudo de melhor aí para vocês. E claro, não esquece que eu te vejo por aqui amanhã. Aproveito e novamente reitero, estaremos na final do Mundial de Clubes. O Instagram tá aqui embaixo na descrição. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!